Glória a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Encontrei capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 42 ao 47. Atos 2, do 42 ao 47. Esse é o texto do nosso estudo de hoje. Na quarta-feira passada, o diácono Dejaci abordou no capítulo 2, acho que do 11 até o 41, do 13 ao 41. Aí hoje nós vamos finalizar o capítulo 2. Com relação a estudos expositivos da palavra de Deus, assim como a igreja está se propondo a fazer, queridos, nós não temos tanta pressa de finalizar textos e finalizar assuntos, porque isso deve ser dissecado assim paulatinamente, com calma. Nós estamos aqui para mergulharmos assim na palavra, aprendermos aquilo que Deus quer nos ensinar. E para isso nós precisamos de tempo, né? Por exemplo, uma exposição no livro de Atos demora meses. Uma exposição do livro de Mateus, por exemplo, que tem 28 capítulos, demora em torno de 6 meses, 7 meses. Mas isso é muito importante. Se você fizer algumas anotações e depois estiver acompanhando, inteirado do que você está aprendendo, eu pessoalmente acredito que será muito importante para a sua vida. Eu não tenho dúvida disso. Eu vou até dizer daqui a pouco por que eu penso dessa forma, aqui no próprio estudo. Tá certo? Mas encontre aí na sua Bíblia, Atos capítulo 2, do 42 ao 47. Encontrou aí, queridos? Vamos lá. Tu colocou aí, Larissa? Não, né? Não, você não. Os irmãos encontram aqui, garante. Vamos lá. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Cubra sua cabeça um pouquinho, vamos falar com Deus. Nós precisamos de Deus, como precisamos de água para a gente beber, para a gente tomar. Nós precisamos do Espírito Santo, como nós precisamos de água para matar a nossa sede. Querido Deus, nós estamos reunidos na Tua casa, aqui, Senhor, diante da Tua palavra. Senhor, revela-nos a Tua palavra, revela-nos o Teu caráter, Senhor. Tanta coisa importante o Senhor tem na Tua palavra. E nós, ao estudarmos a Tua palavra, Senhor, nós podemos nos alimentar tanto. O Senhor Jesus ensinou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A boca do Senhor falou, e está escrito aqui a Tua palavra, Senhor. Nós precisamos que o Senhor nos ilumine a nossa mentalidade, a nossa mente, ilumine, Senhor, o nosso coração, o nosso intelecto, Senhor, para que a palavra do Senhor venha à nossa mente e desça ao nosso coração e faça-se viva para conduzir a nossa vida, para dirigir a nossa vida. Porque o Teu Espírito, Senhor, não nos conduz fora da Tua palavra.
Então o Espírito nos traz para o centro da tua vontade. E o centro da tua vontade e está escrito, está na tua palavra, Senhor. Nos abençoa, capacita-nos, ó Senhor, para compreendermos e tomarmos decisões que sejam realmente pautadas na tua palavra. Nos ensina sobre isto que o Senhor tem para nós, Senhor, relacionado à revelação da tua palavra. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Olha, o texto que nós vamos abordar é esse. E nós queremos colocar aqui para os irmãos, dentro do que a Bíblia diz, que a igreja primitiva deve ser sim um modelo de igreja para nós. Nós não podemos fugir, prescindir do modelo de igreja, da igreja primitiva, para nós vivermos saudavelmente. Então, o nosso propósito hoje aqui é concluirmos esse estudo de Atos, o capítulo 2, tá certo? E estudarmos do 42 ao 47. Na verdade, são poucos versículos. Pode passar, Luiz. São poucos versículos. Mas esse conteúdo é um conteúdo extraordinário. Vai ter umas lâminas aí meio cheinhas assim. Se você quiser anotar, depois eu posso enviar para você. Mas é importante esse conteúdo, certo? Porque nós precisamos gastar um pouco de tempo do versículo 42 ao 47, porque esse texto, depois da trajetória da igreja, do início da igreja, que nós vimos na aula passada, que a igreja iniciou lá em Atos com a descida do Espírito Santo, o Espírito Santo selou a igreja, lá em Atos, e a igreja passou e iniciou uma trajetória de testemunho de vida, que no intuito de que esse testemunho da vida da igreja tivesse um único objetivo. Quando nós testemunhamos como igreja, o único objetivo que nós temos, porque todos os outros objetivos só serão alcançados a partir desse objetivo. Qual é o objetivo? Glorificar o nome da pessoa de Jesus. Ora, se toda a atividade da igreja não tiver esse propósito e esse objetivo, todo fruto será debalde. Todo fruto não terá valor. Em primeiro lugar, a palavra de Deus nos traz para esta compreensão. A compreensão de que o nosso testemunho como igreja tem um único objetivo, que dele derivam outros, mas ele é o principal e o único: glorificar o Senhor Jesus Cristo. Se o seu testemunho de igreja, o nosso testemunho como igreja, não glorificar a pessoa de Jesus, então tem alguma coisa errada. Então veja só, na primeira mensagem que nós vimos na aula passada, olha como é interessante. Eu fiquei pensando, quando o Dejaci estava abordando sobre a pregação de Pedro, uma das coisas que me veio à mente, irmão Mardoni, foi o seguinte: olha só, será que a primeira pregação feita por Pedro, que foi a primeira pregação deliberada da igreja, não teve outra antes de Pedro? Quando a igreja foi cheia do Espírito Santo, que Pedro foi chamado e foi para pregar, ele foi o primeiro a pregar uma mensagem bíblica, sim ou não? O primeiro. Olha, mas você já parou para pensar qual foi o conteúdo da mensagem que Pedro pregou? Será que esse conteúdo da mensagem de Pedro, que foi a primeira mensagem da igreja primitiva, a primeira, será que esse conteúdo da mensagem, que está em Atos capítulo 2, a partir do versículo 14, que tem o discurso de Pedro, a pregação de Pedro, será que essa mensagem não é para a igreja atual uma mensagem padrão?
uma mensagem áurea, uma mensagem de onde deriva as outras mensagens, os outros sermão. Você já parou para ler? Leia o conteúdo da mensagem de Pedro. Quando o Dejaci estava abordando, eu falei, cara, que coisa interessante. Essa mensagem foi a primeira mensagem que a igreja pregou. Nós já paramos para refletir sobre o conteúdo desta mensagem? O que continha na mensagem de Pedro? Leia depois. E anote lá. O que era que continha na mensagem de Pedro? Qual que foi que Pedro falou para aquele povo que estava ali prestes a crucificar, que tinham crucificado Jesus? Então, na primeira mensagem de Pedro, ele foi usado e quase 3.000 pessoas, aceitando a palavra, receberam a Jesus como Senhor e Salvador, como vimos na quarta passada. Mas uma pergunta aqui é muito importante. Ela é importante porque ela surge e devemos dedicar toda a atenção para responder essa pergunta. Essa pergunta está em negrito aí. Como viviam os cristãos primitivos? Como era que eles viviam, irmãos? Pastor, nós podemos, a igreja primitiva é modelo para nós de igreja hoje? Claro, ela é o único modelo, não existe outra igreja que pode servir de modelo e de padrão para nós, só a igreja primitiva. Não tem outra. A igreja do primeiro século, fundada por Jesus de Nazaré. Ora, se a igreja fundada por Jesus não for a nossa igreja padrão, qual vai ser? Mas como que viviam os cristãos da igreja primitiva? Ah, pastor, mas o senhor está comparando uma disparidade de séculos, do século I até o século XXI, que é o século que nós vivemos hoje. Puxa, já se passaram 20 séculos. Mas a igreja, a mensagem da igreja primitiva e como eles viviam, pode ser vivida hoje tranquilamente, sem problema nenhum. Agora, os nossos desafios serão muito grandes, serão maiores. Nós vivemos num mundo secularizado, num mundo cheio de ideologias, num mundo cheio de gias, né? Ideologias de todos os tipos. Essas ideologias, essas gias, essas coisas já adentraram a igreja de Cristo. Mas isso não é novo. As gias, as heresias, por exemplo, não são novas. Você sabia que João escrevendo, quando João escreveu aos cristãos, os 5 livros que João escreveu, o Evangelho de João, mais 3 epístolas, primeira carta, segunda carta, terceira carta, e mais o livro de Apocalipse, esses 5 livros que João escreveu, você sabia que uma das principais coisas que João defendeu foram as heresias? Então, lá no primeiro século já existia heresia. Agora faça ideia hoje. Agora, como é que você combate uma heresia? Você só combate se você souber que é heresia. Se você não souber, ela passa desapercebida e você aplaude a heresia, sem saber que é heresia. Só tem uma maneira de você saber, pela Bíblia, estudando a Bíblia. Só tem essa maneira, não existe outra. Até hoje eu não encontrei outra. Então assim, como viviam os cristãos da igreja primitiva? Como era a vida da igreja primitiva, da igreja cristã lá no primeiro século? Exatamente nesses versículos, do capítulo 2, do versículo 42 ao 47, nós vamos encontrar respostas. Por isso, então, eu sugiro aqui um tema para este assunto. Está aí o tema. Pode passar. A igreja primitiva, um modelo a ser seguido. Diga aleluia. Diga assim comigo, a igreja primitiva é um modelo a ser seguido. Não confunda primitivo com os primatas lá, os homens da caverna. Não, porque são palavras diferentes. Não é? Primitivo, aqui tem um sentido de primeira igreja. Igreja primeira. Tá certo? Passa aí lá. Então, ao introduzirmos e estudarmos esse texto,
nós temos uma visão do funcionamento da igreja nos dias apostólicos. Essa visão nos serve de padrão para avaliarmos a igreja dos nossos dias. Quer avaliar a igreja dos dias de hoje? Então mergulha na igreja primitiva. Nós vamos ver aqui. Então, essa igreja primitiva, está escrito aí em negrito, ela era sem vícios, sem a mão do homem, sem ideias preconcebidas. A igreja cristã primitiva era e sempre será um modelo a ser seguido, hoje e sempre. Então, diante desse texto aí, resumindo e percebendo o seu desafio, nós podemos dizer o seguinte: só a igreja, vamos repetir essa frase em negrito, a primeira, 1, 2, 3, por favor. Só a igreja que mantém o modelo original do cristianismo será sucesso em sua missão. Este verso representa 5 características de uma igreja modelo. Só uma igreja modelo, só uma igreja que se detém na Bíblia, na palavra de Deus, pode se caracterizar como uma igreja modelo para os nossos dias. E aí, tem 5 características importantes que você pode anotar a respeito de uma igreja no modelo bíblico. Eu nem vou abrir aqui para falar de algumas igrejas que não estão no modelo bíblico. Não é a ideia. Isso é uma aula sobre apologética. Eu não estou fazendo apologética, eu estou ensinando para vocês. Mas se eu fosse abrir um parênteses aqui, essa semana mesmo eu ouvi uma coisa terrível, escabrosa, horrorosa, de uma igreja aí criando mais um cargo eclesiástico. Se você quiser pesquisar, depois você conversa comigo. Criaram um cargo aí eclesiástico. Uma igreja criou um cargo. Esse cargo é o cargo de sumo sacerdote. Tá lá, pegou a Bíblia, totalmente fora do contexto, e criou um cargo de sumo sacerdote, como se fosse possível. Ora, nem apóstolo, biblicamente falando, é para existir hoje. Nem apóstolo. Nem apóstolo. Uma coisa é o apóstolo, outra coisa é o ministério do apostolado. Então, biblicamente não existe apóstolo. Depois, se quiserem estar gravando aí, se quiserem conversar comigo, quem quiser, não tem problema não. Os internautas, as pessoas que querem falar alguma coisa sobre isso, não tem problema não. Eu me disponho a estudar com você sobre isso. Mas não existe o apóstolo hoje. Biblicamente não existe. Existe o ministério do apostolado. É outra coisa. Então criaram mais um cargo absurdo. Sumo sacerdote. Eu não vou dizer qual é a igreja, não quero ser processado, né? Pelo menos agora. Mas, vamos lá. Então, características de uma igreja modelo. Primeiro lugar, uma igreja modelo deve caracterizar-se pela perseverança. Está aí. Está no versículo 42. Perseverança. Diz, eles perseveravam. Sim ou não? Sim ou não? A igreja primitiva perseverava. Perseverava em quê? Em quê? Então ela perseverava nesse modelo que é chamado de modelo quádruplo. Era o modelo da igreja primitiva. E aí, não está em ordem. Porque se nós fôssemos classificar em ordem, deixa eu abrir um parênteses aqui. Isso que eu vou dizer, pessoal, é muito importante e eu não vou mostrar os textos na Bíblia, mas se você depois quiser, você vai estudar sobre o corpo de Cristo. Faça um estudo sobre o que é o corpo de Cristo atual. O que é a igreja como corpo vivo, templo da habitação do Espírito Santo. O que é a igreja como organismo vivo? Eu sugiro alguns textos, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 12, lá no versículo 12 em diante, vai dar uma descrição. Mas deixa eu abrir um parênteses aqui sobre isso. Aí tem um modelo quádruplo, de igreja modelo.
Eles perseveravam em quê? Vocês podem ler para mim, por gentileza? Está no versículo 42. Perseverava na doutrina dos apóstolos. Glória a Deus. Primeiro, foi mais. Ótimo. Mas dois diz perseverar na doutrina dos apóstolos. Segundo, perseverava mais em quê? Pode continuar, meu filho. Na comunhão, no partir do pão. Na comunhão 2, no partir do pão 3. Nas orações 4. Era o modelo. Modelo quádruplo. Agora só que é interessante. A oração aí está em último lugar. Olha que interessante. Nesse modelo aí, por que não colocaram a oração em primeiro lugar? Vocês acham que a oração está em último lugar no modelo de uma igreja, no modelo da igreja primitiva, sim ou não? Não. Óbvio que não. É lógico que não. A oração é uma das coisas que é em primeiro lugar. Nós vamos ver aqui. Para você entender olha como é importante estudar. Olha, pastor, mas está em quarto lugar aí. Primeiro perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão, perseveravam na oração, no partir do pão e nas orações. Se você quiser saber como a igreja precisa ter oração como um dos carros-chefe, oração e palavra, você vai ler, vai fazer a correlação. Isso que é estudar. Porque quando eu li, eu pensei, puxa, mas a oração aí está em quarto lugar. Aí você vai encontrar, sabe aonde? Olha só. Você vai encontrar, abra em Atos capítulo 2, mesmo, certo? Capítulo 2. Você vai ler, volta a Atos 1, Atos capítulo 1, versículo 14. Olha o que diz. Atos 1, 14. Todos estes perseveravam unanimemente em... Viu aí? Como a oração é em primeiro lugar. Mas se você fosse seguir a ordem cronológica aí, a oração estava em quarto, sim ou não? Aí você puxa, a oração está em quarto lugar, então primeiro é a doutrina. Não é a primeira doutrina. Nós vamos ver isso já aqui. Deu para entender? Atos 1, versículo 14, todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Amém? Mas o que é perseverança? Nós estamos vendo que a primeira característica de uma igreja modelo, ela é uma igreja perseverante. E ela tem que perseverar na oração, vamos colocar na ordem agora, na oração, na doutrina, na comunhão, no partir do pão. Tá certo? Mas o que é perseverança? Traduzida do original, essa palavra quer dizer, olha como é interessante essa palavra, eu achei lindo essa explicação. Ela quer dizer firmeza, ela quer dizer conservar-se firme, ter constância nas ações, sabe? Persistir em determinadas práticas. Como que uma igreja não pode perseverar na doutrina? Como que uma igreja não pode perseverar na oração? Como que uma igreja pode não perseverar no partir do pão entre os irmãos? Como que uma igreja pode não perseverar na comunhão? E ser uma igreja bíblica? Não pode. Não é uma igreja bíblica quem despreza esses princípios. Não é uma igreja modelo quem despreza esses princípios. É a palavra de Deus que está dizendo. Então, perseverança é não desistir diante das dificuldades, diante da oposição. Olha como é interessante. É aquela tropa de elite que avança e mantém, eu gostei dessa expressão, chamada cabeça de ponte. Mantém uma cabeça de ponte. É manter um local lá dentro das linhas do inimigo.
ficando ali até a consumação da vitória. A igreja primitiva foi uma igreja de guerra, que foi perseguida, que foi atacada pelo inimigo. Como é que eles faziam? Eles usavam esse modelo de cabeça de ponte. Um exemplo prático para você é como, por exemplo, quem gosta de futebol aí sabe. O técnico, ele adianta a linha de marcação. Já viu isso? Quem entende de futebol aí? Pessoal. Ele adianta a linha, garoto, né? Ele adianta a linha, garoto entende de futebol, coisa boa. A igreja é maravilhosa por isso, porque tem de tudo. Ele adianta, ele vai, Mardônio, lá, marcar lá perto da saída da área do time adversário. Então ele mantém o inimigo ali, ele está olhando o inimigo, ele está visualizando, ele está impedindo que o inimigo progrida no ataque. É isso que é manter. Então, a perseverança é manter essa cabeça de ponte, é manter um local já dentro da linha do inimigo, ficando ali até a vitória, até a consumação da vitória. Amém? Deu para entender? Então, os cristãos primitivos, então é o seguinte, a batalha sua, minha com o inimigo, vai ser até Jesus voltar. Olha, não ore, nem peça, porque se você pedir antibíblico, Senhor, não deixe o inimigo me atacar. Senhor, não deixe eu passar por lutas, por dificuldades. Não peça, porque não é possível. Bem que era bom, mas não dá. Porque Jesus disse assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, seja perseverante, porque eu venci o mundo, meu irmão, isso é extraordinário. Vocês vão vencer também. Ah, meu Deus. Olha uma promessa dessa, eu não quero nem saber, eu estou dentro. Agora, perseverança, firme na palavra de Deus. Então, queridos, os cristãos primitivos, eles estavam iniciando uma nova caminhada, e assim tinham que manter-se firmes naquilo que criam e na orientação do Espírito Santo. Nesses versos aqui, nós então observamos 4 aspectos essenciais da vida de perseverança. Uma igreja modelo persevera. Agora, dentro da perseverança tem 4 aspectos importantes. Aqui os novos convertidos e aqui a nova igreja devia se dedicar. Passe aqui, por favor. Primeiro aspecto, eles perseveravam na doutrina dos... Meu irmão, doutrina. Ah, pastor, quer dizer que uma igreja tem que ter doutrina? Senão não é bíblica. Pastor, o que é doutrina? Me ensinaram, pastor, que doutrina? Eu fui de determinada igreja e me ensinaram que doutrina é sobre usos e costumes, é sobre vestimentas. Lhe ensinaram errado. E você aprendeu errado. Doutrina não é isso. A palavra doutrina, numa linguagem que é chamada de neotestamentária, do Novo Testamento, ela significa poder. Poder. Quando alguém é ensinado, quando alguém é doutrinado, essa pessoa é poderosa. Por que é que existem tantas classes que omitem informações? Por que é que existe tipo de informações que não chega clara para você? Porque quem detém o conhecimento, detém o poder. Sim ou não? Então doutrina é poder, é ter o conhecimento das Escrituras, é saber que você está ali firmado, perseverando, e alguém quando chegar para você e dizer assim, olha, na Bíblia está dizendo que isso é isso, e que assim é assim, você diz, a Bíblia diz isso? Será que diz mesmo? Vamos ver. Os bereanos, a igreja dos bereanos faziam isso. O apóstolo Paulo elogiou essa igreja. Eles pesquisavam nas Escrituras. Então eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Uma das evidências da presença do Espírito Santo em nossas vidas é o desejo
e o amor pela palavra de Deus. Meus irmãos, isso é muito sério. Ame a palavra de Deus. Caso contrário, o seu amor pelo Espírito Santo não está correto. Não está correto. Porque o Espírito Santo se revela na palavra de Deus. Jesus, ele é a revelação total de Deus. E Jesus só pode ser conhecido pelas Escrituras. Então, desejar conhecer mais de Deus é possível, principalmente através do meio que Ele mesmo proporcionou para que o conhecêssemos. A palavra de Deus. Pastor, o senhor é contra as experiências? Eu posso conhecer a Deus através de uma experiência minha no monte, deitado debaixo da cama, dentro do banco do carro, no monte das oliveiras, no monte orando, debaixo da castanhola, debaixo do cajueiro, debaixo do pé de siriguela, pastor, debaixo da cajazeira, da mangueira. Eu posso ter uma experiência com Deus, pastor, lá, e Deus falar comigo? Pode, claro, óbvio, é lógico que pode. O senhor é contra as experiências do Espírito Santo? Sou não. Sou não. Existem experiências que você tem com o Espírito de Deus. Eu já tive algumas, fortíssimas. Só que a experiência, ela precisa se fundamentar na Bíblia, na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela vai manter você, manter a chama acesa do Espírito Santo na sua vida. Ela é o alimento, Jesus disse. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, ela é a palavra que sai da boca de Deus. Então, assim, isso é muito importante. Se você quiser, se você me perguntar, pastor, se o senhor não tivesse, a partir de agora, até Jesus voltar, mas nenhuma experiência com o Espírito Santo, de ir debaixo de um cajueiro, e cair lá, e você está orando, e a folha se transformar em fogo. Eu já vi isso. A gente andava e as folhas do chão ficavam transformadas em fogo. A gente pegava na mão, ela brilhava no fogo na madrugada. Se o senhor não tivesse mais nenhuma experiência desse tipo, eu vou dizer para você, eu não sentia falta. Não sinto falta de experiência. Não sinto um pingo de falta. Porque eu tenho certeza que eu já... o que eu tenho que fazer para agradar a Deus. Eu tenho certeza, não tenho mais dúvida. Se você tem dúvidas de como fazer, do que você fazer para agradar a Deus, tem uma listinha. Primeira coisa que você tem que fazer para agradar a Deus: fugir do pecado. Ele vai vir? Vai. Todo dia? Todo dia. Fugir do pecado. Quando você foge do pecado, quando o pecado tenta lhe atacar, que você foge do pecado, Deus diz assim: esse meu filho aí está cheio do Espírito Santo. Cheio. Transbordando. Venceu o pecado. Então, é importante isso. É lógico que Deus se revelou e se revela na natureza. Lá nos Salmos. Ele se revelou e se revela através de experiências pessoais. Sim. Ele se revelou na pessoa do Senhor Jesus Cristo, quando encarnado e veio até nós. Isso. Tudo isso foram manifestações da revelação de Deus. Mas, ao inspirar homens que Ele mesmo chamou para serem seus instrumentos no registro das suas palavras e no registro da sua vontade para nós, encontramos que Deus nos deu uma maneira segura e objetiva de conhecer o seu querer. Não ore para querer saber a vontade de Deus. Não
está toda revelada aqui, ó. Na sua palavra, meu irmão. Toda. Total. Total. É aqui que está a vontade de Deus. Então, Deus nos deu uma maneira segura e objetiva de conhecer o seu querer. Então, em relação àqueles dias iniciais, lá na igreja primitiva, podemos dizer que havia uma classe diária de escola bíblica. Lá tinha uma classe diária de escola bíblica. Não era uma classe de escola bíblica do domingo, dominical, mas sim escola bíblica diária. A perseverança no estudo das Escrituras foi uma marca importante na vida da igreja primitiva. Isso aqui, irmão, não sou eu que estou dizendo, não. Eu tenho muitas referências que dizem isso. Por quê? Porque eu sei que nós podemos ser, o que a gente diz tem que ser checado. E a minha alegria é que o que eu digo aqui você cheque mesmo. E observe. E se eu falei errado, me corrija e me chame. Pastor, o senhor disse que eu nunca aprendi sobre isso. Mas como é que o senhor diz isso, pastor? E eu vou dizer as referências. Eu não estou falando nada diretamente, não. Deus me livre. Quando eu quis falar muita coisa da minha mente, um tempo atrás, eu caí da graça. Sabe quando a gente quer impressionar as pessoas? É uma coisa terrível. E é fatal a gente cair da graça quando a gente deseja impressionar pessoas. Nós não impressionamos nem a Deus. Deus conhece tudo da nossa vida. A Bíblia diz que Ele conhece até quem tem, cada fio de cabelo. Cada fio de cabelo conhece. Então a gente não impressiona Deus, queridos. Então, eles perseveraram no estudo das Escrituras. Foi uma marca importante da igreja. A palavra ensino é traduzida aqui com o didaquê, de onde deriva a nossa palavra didática. Professor, o pessoal que é professor tem a didática, cada aula. Então, era o ensino da igreja primitiva, era o ensino didático. A prova é tanta que eles dividir a doutrina em quatro marcas, Isso é a parte didática. Eram as palavras de Jesus repetidas, ensinadas e explicadas pelos apóstolos, que ouviram, viveram e viram as ações de Jesus. Queridos, olha só interessante. O anti-intelectualismo e a plenitude do Espírito Santo, olha como isso é importante, eu coloquei em negrito, são mutuamente incompatíveis, pois o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade. Esses primeiros discípulos não pensavam que, devido ao fato de terem recebido o Espírito Santo lá no Pentecostes, esse era o único professor de que eles precisavam, podendo dispensar os mestres humanos. O anti-intelectualismo é contra o Espírito Santo. Nós precisamos de mestres humanos, de pessoas que nos ensinam. Eu preciso. Eu estudo porque eu preciso. Eu não estudo para ensinar. Aliás, eu quero abrir um parênteses aqui e dizer para vocês. Eu não quero passar para vocês conhecimento. Não, em nome de Jesus. Não venham aqui buscar conhecimento da minha pessoa. Não. Eu não quero isso. Porque se eu tentar ensinar para vocês as coisas que eu não vivo, eu estou perdido. Eu não quero ensinar, passar conhecimento. Não é conhecimento que vai mudar a sua vida. É a prática do conhecimento que você adquire. Amém? Sem a prática. Agora, pastor, e a prática sem o conhecimento? Dá bucho. Dá bucho também. Se o conhecimento sem a prática dá bucho, dá problema, o inverso é verdadeiro. Quer ver uma coisa? Vou dar um exemplo para você aqui rápido. Olha a expressão que eu vou usar. Ser médico é pegar uma maleta,
pegar o bisturi, os elementos da medicina, os instrumentos da medicina, e sair de casa em casa medicando e dissecando as pessoas. Ser médico é isso. Tá bom? Agora, ser evangelista, pregar o evangelho, é pegar uma Bíblia, colocar debaixo do braço, e sair por aí pregando, mostrando na Bíblia, de casa em casa e evangelizando. É isso? As duas verdades que eu disse aqui contêm o mesmo nível, o mesmo tanto de sabedoria. Ser médico não é isso. Ora, se ser médico não é isso, ser evangelista e ser pregador não é pregar uma Bíblia e sair pregando. Não é. É preciso que você tenha um mínimo de conhecimento. Isso é fato. Como é que você aprende? Gastando tempo, orando, se dedicando, estudando, lendo a Bíblia, aprendendo, e por aí vai. Se chegar um médico na sua casa e dizer assim, só porque eu estou de branco, só porque está de branco é médico? Não é, né? Então, queridos, o anti-intelectualismo é achar que agora, porque você tem o Espírito Santo, você não precisa que ninguém lhe ensine mais. Eu podia lhe dar, não vou exagerar, mas eu podia lhe dar, no mínimo, 12 ou 10 referências sobre o que eu estou dizendo. Nas cartas de João, por exemplo, tem muito disso. Tá certo? Vamos lá. Pelo contrário, vamos filho, acorda. Pelo contrário, eles se assentavam aos pés dos apóstolos, ansiosos por receber instruções, e perseveravam nisso. Dom Stott disse isso. Embora não tenhamos mais os apóstolos conosco, temos as escrituras. Olha aqui, ó. Embora não tenhamos mais os apóstolos conosco, não temos apóstolo conosco. Temos o ministério do apostolado. Diferente, vou repetir. Tanto o Antigo como o Novo Testamento, neles temos as narrativas dos poderosos atos de Deus. Neles temos a vontade de Deus para o seu povo. No Novo Testamento, temos o relato sobre a vida e as palavras de Jesus. E temos a instrução para as igrejas, também nas cartas. É para o estudo dessa santa palavra que nós somos chamados e somos desafiados a perseverar. Foi Barclay que disse isso. Persevere no estudo da santa palavra de Deus. Você vai sentir sono, os primeiros dias vão ser ruins, mas se você tiver um método de estudo eficaz que lhe ajude, você vai continuar, você vai estudar, Deus vai lhe revelar coisas maravilhosas, você vai ouvir alguém falando de um assunto e dizer assim, epa, peraí, isso aí não está na Bíblia não, peraí, eu estou aprendendo errado. Barclay, ele diz que deveríamos considerar perdido o dia em que não aprendemos nada de novo, ou em que não nos aprofundamos no conhecimento do Senhor através da sua palavra. Considere perdido o dia que você não aprendeu nada da Bíblia. Pode considerar. Tem uma frase rolando por aí, que pegaram essa frase do Barclay e disseram o seguinte: tem uma fotografia do Charles Chaplin, ele está indo lá, né? E aí a pessoa diz assim: considere perdido o dia que você não sorriu. Pois eu vou parafrasear essa frase. Dizer o seguinte: eu não, o Barclay, considere perdido o dia que você não aprende nada de novo pelas Escrituras. Esse sim é perdido. Eu espero que você tenha um dia produtivo em nome de Jesus. Segundo, eles perseveravam na comunhão. A palavra aqui é bem conhecida, vou correr, por todos nós. É koinonia, vocês conhecem. Isso é
Isso é ter tudo em comum. É o amor fraternal vivenciado na forma prática. O amor fraternal vivenciado na forma prática. É o companheirismo íntimo. E aqueles cristãos necessitavam mesmo desse companheirismo, dessa cumplicidade. Eles estavam sob a vista de todos. E a maioria da população rejeitava o ensino deles. A pregação, a sua pregação e a sua prática de vida. Eles participavam junto da mesma vida em comum. Era isso que acontecia. Como nós estamos aqui. Sabe? Nós vamos... O pastor Sidney é muito dedicado a uma igreja junta, a uma igreja próxima. A gente conhece, conversando, falando com o pastor. A gente consegue identificar o que passa muitas vezes pela sua mente. Ele é afeito à comunhão, ele é afeito a reunir os irmãos, a reunir para ficar juntos, para comer juntos, enfim. Isso é extraordinário, é uma prática extraordinária da palavra de Deus e da igreja primitiva. Então isso é importante, isso é muito importante. É ter as coisas em comum. É claro que nós ainda estamos, quando eu digo nós, não é a nossa igreja, é de modo geral a igreja de Cristo. Ao meu ver, pelo pouco tempo que eu estudo, pesquiso, 26 anos na fé, me convertendo, irmãos, eu vejo que não são os métodos, não estou falando de métodos de crescimento de igreja, não é isso. Eu estou falando da palavra de Deus. Mas se você tem doutrinas na palavra de Deus, e você consegue colocar essas doutrinas em método de desenvolvimento da igreja, isso é importante. Isso tem o seu valor. Não é? Mas é importante que a gente tenha tudo em comum, que juntos a gente tenha a mesma vida, porque nós temos a mesma vida. Todos nós temos a mesma vida. A verdade é essa. Corremos para um lado e para o outro, andamos de um lado e para o outro, corremos atrás da nossa vida, do nosso futuro. Todos nós fazemos isso, é normal. Mas nós precisamos aprender a dar prioridades às coisas que são do Rei de Deus. Isso é importantíssimo. Sobre essa vida em comum, podemos ter duas ideias. Eu vou passar isso aqui. Passa. Mas como eles conseguiam isso? Vamos lá. Como era que eles conseguiam ter essa vida em comum? Como era que eles conseguiam ter essa vida de perseverança? 1 João, capítulo 5, eu vou encontrar esse texto. Eu preciso ler esse texto. 1 João 1, 5 e 7. Encontre aí, queridos, por gentileza, rapidinho para a gente adiantar aqui. 1 João, a carta lá de João, né? Você sabe, né? A carta lá. 1 João, capítulo 1, versículo do 5 ao 7, como está aí no slide. Posso ler? Amém. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Está aqui, querido. Pastor, por que eu não tenho comunhão? Olha, eu não vou responder para você. É você que deve responder. Mas se você não tem comunhão com seu irmão, ou se você briga com seu irmão por qualquer coisa, e guarda mágoa, e não libera perdão e tudo, olha, pelo que o texto diz, você não está andando na luz, meus irmãos. Eu não estou dizendo isso não, é o texto sagrado, eu vou ler de novo, para depois você não dizer que sou eu. Olha só, e esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele,
e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A comunhão uns com os outros, você ganha ainda de lambuja. A purificação pelo sangue de Jesus. Às vezes você ora assim: Jesus, que o teu sangue me purifique. Jesus, está na tua palavra que o teu sangue deve me purificar. Mas o meu coração, um mágoa do meu irmão. Aí o texto está dizendo: não, se você tiver comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus vai purificar você. Então a ordem é inversa. Percebe que a ordem é inversa? É a comunhão com os irmãos e o sangue de Jesus? Não é o sangue de Jesus e a comunhão? A ordem foi inversa. Irmãos, é assim mesmo. Então, responde essa pergunta. 1 João, eles conseguiam isso assim. Ele mantinha uma relação correta com Deus, que proporcionava ali uma relação correta entre os irmãos. Sabe por que às vezes não temos uma relação correta com os irmãos? Porque não temos uma relação correta com Deus. Simples assim. Esse é o desafio para nós, mesmo uma sociedade tão individualista como a nossa. Sim, a sociedade é individualista, mas a igreja não é. Nós estamos inseridos numa sociedade. Eu tenho um gagueiro. Eu tenho umas palavras aqui para dizer: tem Zé. Uma pastora, foi minha pastora que me corrigia, dizia que eu chamava Jesus. Eu falava tão rápido e era Jesus. E eu acho que era Jesus mesmo. Né, irmã? Jesus. Mas é Jesus, não sei dizer o nome de Jesus. Aí eu falava rápido. Então, uma sociedade aqui individualista, mas nós somos a sociedade cristã, né? É perigoso também usar esse termo sociedade, viu? Sabe por quê? Porque sociedade está muito ligado a... Quer ver, pastor, como é interessante? Ó? Sociedade está muito ligado a clube. A igreja não é um clube que você vem aqui, deposita o seu dízimo, vem, participa do culto, vai para casa e acabou tudo. Não, igreja. Ser membro da igreja é ser um participante ativo, aquele que está ativo, participando das decisões da igreja, participando da comunhão com os irmãos, enfim. Agora existem pessoas que frequentam a igreja. Aí é outra história. Mas ser membro é uma coisa, e frequentar a igreja é outra. É pela Bíblia que eu estou dizendo. Então, sociedade é isso. Eu vou lá, pago o meu dízimo, vou lá, me fortaleço, ouço a mensagem, vou para casa cheio da presença de Deus e tá bom. Bom, eu estou dizendo que você não pode fazer isso, não. Você pode. É escolha sua. Isso é uma escolha individual de cada um. Você pode fazer parte de uma igreja assim, mais clube. Né? Você paga a mensalidade, vai lá, toma banho na piscina no final de semana. Pode ser. Mas é uma escolha sua. Se você escolher viver assim na igreja, nós vamos lhe amar também, não tem problema nenhum. Agora eu acho que você vai perder das coisas melhores. Vai perder das coisas mais especiais. Vai perder da picanha que é servida aqui. Né? Por aí. Então, por que não temos uma relação correta com Deus? Pronto, já falei. A sociedade individualista. Terceiro, eles perseveraram no partir do pão. Será que vai ter tempo para falar dos 4? Conforme Stagg, esse partir do pão é referência à ceia do Senhor. Era uma festa chamada, irmãos, festa ágape, a festa do amor. Existem umas igrejas hoje que fazem isso, eu acho muito bonito. Né? Não estou dizendo que a gente tem que fazer aqui, não é isso não. Não é porque está fazendo no evento que a gente vai fazer aqui, por favor, não é isso não. Cada realidade tem uma realidade, não é isso não. Mas eu conheço um pastor amigo meu em Fortaleza que ele faz a festa do amor ágape, é interessante. E ele celebra a ceia, assim,
assim, mais voltada para ser da igreja primitiva. Acho interessante. E aí, lá, quando eles perseveravam no partir do pão, tem essa conotação, tem esse significado. Eles se referiam à ceia do Senhor, à festa do amor, era uma refeição da comunhão, ou a ambas. Normalmente descreve-se uma ceia regular. É provável que os primeiros discípulos se reunissem cada noite numa casa e comessem juntos. Isso é provável. Os historiadores já pesquisaram sobre isso, também não sei o que estou dizendo. É possível que os irmãos se reunissem todas as noites em casas diferentes e partissem o pão e comessem juntos. Isso é maravilhoso. Não é? A nossa sociedade é complicada para viver assim, né? Mas quem sabe nós podemos nos aproximar. O pastor já está organizando aí, né? Pô, o pastor já vai marcar uma janta na casa de cada irmão, né? Acho que tem que começar por a minha, né? Pela minha, né? Estou aqui pregando, né, pastor? Pastor, o senhor diz assim, ó, leve a carne que eu... Não, eu boto fogo. Hoje a gente tem que pedir o arroz, que o arroz está mais caro que a carne. Amém. Finalizando, em relação à refeição chamada ágape, ceia do Senhor, ceia do amor cristão, ela satisfazia dois propósitos. Olha só, olha como é interessante. Nós vamos nos reunir para comer juntos, Marlon, mas tem que ter propósito. Porque senão, você acredita que nós somos até instigados a se reunir para comer junto e acabar saindo falando mal uns dos outros? Você sabia que nós temos essa capacidade? Nós é o pecado, nós somos pecadores. É possível que isso aconteça. Você sabia disso? Né? Então a carne, eu falo em carne, mas então a gente tem que ter cuidado. Tem que ter propósito. Eles tinham dois propósitos aqui, ó. Nessa refeição, nessa reunião, eles tinham dois propósitos, que eram a amizade e o cuidado dos pobres. Eles se reuniam, Marlon, pela amizade que eles tinham como cristão, e se reuniam para cuidar, dos pobres. Dos pobres, dos necessitados. Era o propósito que eles tinham, dois propósitos. Então eles não se reuniam para qualquer coisa, mas tinham propósitos. Certo? Cuidado dos pobres. Não era uma cerimônia importante na igreja primitiva. Perdão, essa era uma cerimônia importante na igreja primitiva. Eles relembravam o que Jesus tinha feito por eles, perdoando os seus pecados e unindo-se ao corpo de Cristo. Quando recebemos alguém em nossa casa, nos tornamos íntimos dessa visita. É assim, não é? A gente fica perto dessas pessoas e aprende a conviver mais, a conhecer mais as pessoas. Eu vou sugerir para você uma coisa. Se você chamar um irmão para ir na sua casa, comer, fazer um lanche com ele, jantar com ele, procure saber algumas coisas que você não sabe dele. É importante, de repente você pode... Ô irmão, o irmão trabalha com o quê? O irmão, como é a sua vida cristã? O irmão vem para a igreja. O irmão, como é a sua família? Porque a gente não conhece todo mundo. Olha, nós não conhecemos, nós somos uma igreja média. E nós não crescemos ainda o suficiente. Mas vamos crescer, em nome de Jesus. Estamos lutando, estamos trabalhando, servindo a Deus para crescer. Ninguém trabalha e se dedica para não crescer em nada, só se for débil mental. Todo mundo trabalha, luta e tem propósito para crescer, para progredir. Não é? Para progredir. Na vida é assim. Então nós estamos crescendo. Mas nós somos uma igreja ainda média. Em relação a muitas igrejas, nós somos uma igreja média. E nós não sabemos o nome de todo mundo. Imagina quando a gente crescer. Então vamos começar a saber o nome dos irmãos. Já é uma coisa boa, sim ou não? Olha como é bom. Saber o nome dos irmãos, um a um. Olhar nos olhos, orar por ele. Olha como é bom. Olha que desafio legal. Eu não sei o nome de todos os irmãos. Eu tenho que aprender. Começa por aí. Então a primeira coisa que você vem falar com o meu irmão, como é seu nome? Já tem uma pergunta para fazer.
Quando recebemos alguém em nossa casa, ficamos indo. Quando visitamos a casa de um irmão, também temos a possibilidade de compartilhar nossa experiência de vida. Assim podemos desenvolver a comunhão. Compartilhe a sua experiência de vida. Todos nós temos experiências de vida para compartilhar, sim ou não? Todos nós já passamos por cada perrengue na vida. Quarto e último, eles perseveravam na oração. Aleluia. Mas lembre que a oração aqui é a primeira, né? O último aspecto dessa vida perseverante, comunitária, era a oração. Eles sabiam que não podiam enfrentar, queridos, olha, grave isso aí, fotografe, tire. Quando eu estava escrevendo, eu achei, não é que eu estava escrevendo não, é porque eu estava estudando e achei interessante, muito bom, isso aqui. O último aspecto dessa vida perseverante, comunitária, era a oração. Eles sabiam que não podiam enfrentar tudo sozinhos. Você não pode enfrentar tudo sozinho. A gente precisa dos outros. Outra coisa, eles falavam com Deus em primeiro lugar, para depois, orientados pelo Espírito Santo, a agirem conforme a vontade divina. Eles, isso aqui que eu grifei, ó, em negrito. Eles falavam com Deus antes de falar com os homens. Eles iam à presença de Deus, falar sobre os homens, para depois ir à presença dos homens, falarem de Deus. Eu vou repetir. Eles falavam com Deus antes de falar com os homens. Eles iam à presença de Deus, falar sobre os homens, para depois ir à presença dos homens, falar de Deus. Amém? Não terminou não. Tem quantos ainda, Larissa? Está no 23, são 34. Ainda não. Vamos orar. Nós ficamos aí, ainda nos 4 aspectos da doutrina dos apóstolos. Mas quem for continuar, pode continuar no capítulo 3, meus irmãos ficam à vontade, viu? É que eu lamento assim, mas eu não sei estudar rápido. Tem 5 minutos, pastor? Pastor, é bom, obrigado, pastor. Vamos continuar. Eu estou aqui. Como judeus devotos, eles oravam diariamente nas casas, no templo, e agora oravam com maior alegria, pois tinham um novo e vivo caminho para Deus. Novo e vivo caminho, novo e vivo caminho, novo e vivo caminho. Todos nós temos, desde quando aceitamos Jesus, um novo e vivo caminho para seguir, para trilhar. Tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. Foi isso que aconteceu conosco, meus irmãos. Amém? O texto é Hebreus 10, continuar. Em segundo lugar, uma igreja modelo deve caracterizar-se pelo amor. Vamos fazer algumas observações. Oi? Pelo temor. Temor, amor não, temor. Qual é a definição de temor? Temor é levar Deus a sério. Isso é ter consciência da presença de Deus entre nós, em todos os momentos do nosso viver. Deixa eu abrir um parênteses aqui rapidamente. Queridos, nós somos a favor de buscar a Deus, de orar a Deus, de clamar pela presença de Deus. Só que é o seguinte, entenda uma coisa, quando você reúne para clamar sobre a presença de Deus, não é que a presença de Deus vai vir sobre você, porque ela já está sobre você. Você não vai clamar, eu não busco o que eu tenho. Parece meio incongruente você buscar o que você tem. Pastor, não é para nós buscarmos a Deus, não. É buscarmos mais de Deus, mais da sua presença. Mas mais da sua presença de Deus não significa que você vai ter uma experiência nova. Não é isso. É porque quando Deus fala com você, quanto mais você se enche da presença de Deus, mais você fica santo, mais você fica crente, mais você peca menos. E é isso que é se encher da presença de Deus. Então, não se paute em algumas coisas, como por exemplo, se arrepiar. É importante, eu me arrepio quando eu vejo muitas coisas. É importante. Mas não é isso que eu quero me pautar, não. Olha, a
A Bíblia diz assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então, ora, isso está claro pela Bíblia que Deus está aqui. Embora eu seja um pregador assim mais frio, mas Deus está aqui. Não é por mim, é pela sua palavra. Tá certo? Então, é importante definir temor. Temor é isso, é levar Deus a sério. Isso é ter consciência da presença de Deus entre nós, em todos os momentos do nosso viver, em todos. Irmãos, eu não saio sem Deus estar comigo. Você não sai de casa sem Deus estar com você. Deus está com você em tudo. Em tudo. Deus está com você até quando alguma coisa está errada. É nesse Deus que eu creio, ou não? É nesse Deus. O temor era dirigido a Deus. A convivência com o sobrenatural, olha, importante. Sinais, prodígios, provocava sentimento da presença de Deus entre o povo. Na igreja primitiva existia sobrenatural, viu? Na nossa igreja pode existir coisas sobrenaturais, sim, não tem problema. Igreja é lugar de sobrenaturalidade, sim. É lugar de presença de Deus, de pessoas cheias do Espírito Santo. Sim, sim, sim. O que eu quero dizer é que você não pode, no dia que você vem à igreja e que você não sentiu a presença de Deus como você gostaria, não significa que Deus saiu de você, fugiu de você, não. Deus está com você, crente, em nome de Jesus. Viu? Aquela era uma igreja que tocava o sobrenatural, e portanto era uma igreja que temia a Deus. Diga assim comigo, eu vou fazer uma pergunta para você. Para que é o sobrenatural? Para que é o sobrenatural? Para que é, Larissa, o sobrenatural de Deus? Aqui já está respondendo. O sobrenatural é para que o temor a Deus nosso aumente. Temor é um princípio da sabedoria, não é ter medo de Deus, não. Olha, lá vem Deus, lá vem Deus. Olha, quem fez isso, lá vem Deus, foi o Adão, mas está no pecado. Então, o homem pecado, sim, esse foge. Foge. Eu já fugi da presença de Deus em pecado, foge de mim. Todos que estão em pecado, fogem da presença de Deus. Só que quem é escolhido é alcançado. Se tomar as asas da alva e subir a mais alta nuvem, lá a minha mão estará. Se descer ao mais profundo abismo, lá a minha mão estará para te levantar. É isso que é ser escolhido de Deus, como vocês são. Amém? Glória a Deus! É isso que é ser escolhido de Deus, meu irmão. É isso. Então o temor é dirigido a Deus. A convivência com o sobrenatural existe. Tá certo? Continuando. É desse temor que necessitamos, nós, no dia de hoje. É desse temor que nós precisamos. A consequência do temor a Deus será a realização de prodígios e sinais. Mas ao mesmo tempo o inverso é verdadeiro. Quando os sinais e prodígios acontecem no nosso meio, o nosso temor a Deus aumenta, porque ele autentica a presença de Deus entre nós. Ah, eu vim no culto e foi o culto mais extraordinário da minha vida. Eu recebi muita presença de Deus. Foi muito bem. Por essa presença você será exigido. A quem Deus mais dá, Deus mais requer. Muita presença de Deus, muito temor de Deus. Se não, tem alguma coisa errada. Então é uma presença frívola. Se não causou temor, amém. Vamos parar por aqui. Depois a gente continua. Pastor, obrigado pelos 5 minutos, pastor, viu? Amém. Amém. Glória a Deus. Eu passei foi demais. Vamos orar, queridos. Vamos orar. Se você quiser esse estudo, eu passo para o seu zap todinho. Pastor, manda aí, eu coloco, viu? Para você estudar e acompanhar e ver. Vamos orar. Glória a Deus. Vamos orar. Querido Deus, nós queremos te louvar, te agradecer por esse tempo, Senhor. Esse tempo que o Senhor nos ensinou através do teu santo e doce Espírito. Nos abençoa, Senhor. Nos dá a capacidade de vivermos numa vida sobrenatural, temendo a Ti, Senhor. Te agradando, Senhor. Fugindo do mal. É essa igreja que o Senhor vai levar para si, para o Senhor mesmo. Vai tomar para a glória. Vai levar para as mansões celestiais. Nós te louvamos, Senhor, porque nós queremos
fazer parte desse dia, queremos fazer parte desse arrebatamento. E para isso precisamos viver em santidade. A tua palavra diz, Senhor, sede santo porque eu sou santo. A tua palavra diz, Senhor, diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Então, Senhor, nós estudamos porque precisamos. Nós estudamos porque precisamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Nos abençoa, que nós possamos continuar buscando o Senhor todos os dias, até te encontrar.